Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias e glórias. Eu trago uma palavra de fé e essa palavra vai falar muito comigo e com você. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo eternamente. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Ele pode mudar, Ele pode fazer, Ele pode reconstruir nossa vida, nos colocar agora numa posição de destaque. A Bíblia diz, eu pulei em alto retiro porque conhece o meu nome. Você tem aí uma intimidade com Deus muito forte. Imagina você quando você dobra o teu joelho e você fala com Deus. Imagina você falando com o Criador, Redentor, Salvador, Mediador. Imagina você abrindo a boca confessando os seus pecados. Imagina você se rendendo a Cristo como ovelha, né? Como aquele que creu nas Escrituras, como aquele que creu na palavra, como aquele que creu na voz do Espírito Santo. Imagina você, amado, orando. O céu se manifesta a glória do Senhor para te ouvir. Eu quero convidar você neste momento para a palavra de Deus, Marcos 5, a partir do versículo 27, que diz assim: e ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? A mídia tem ministrado, o jornal tem ministrado, os pastores têm ministrado, os levitas têm ministrado, os pregadores de rua têm ministrado, a comunicação tem ministrado. Deus tem levantado homens e mulheres para falar com você. E você, como igreja do Senhor, você não está só. Por quê? Porque você creu, porque você recebeu um Deus vivo. Teu Deus não é um Deus morto, é um Deus que tem ouvido, que te ouve. É um Deus que tem boca para falar com você. E Ele tem te ouvido, tem falado, Ele tem te abraçado. Ele tem andado com você, Ele tem te levantado, tem te curado, tem te fortalecido e tem te abençoado. Você é abençoado. Você não pode agora baixar a cabeça, a não ser baixar a cabeça para orar em reverência ao Senhor, mas levantar a cabeça e dizer: posso todas as coisas, eu posso orar no nome de Jesus, eu posso caminhar sobre as águas, eu posso, evidentemente, dar um glória a Deus misturado com aleluia, eu posso, né, olhar para o alto, eu posso contemplar o Senhor na minha vida, eu posso olhar para dentro de mim e dizer: Jesus me curou. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu, alguém pregou a palavra de Deus para ela. Você recebeu a palavra de Deus, alguém pregou a palavra de Deus para você, alguém orou por você e agora você precisa orar pelo teu próximo, orar pela tua casa, orar pela tua saúde, orar pela tua nação, orar pelas autoridades, orar pelo teu pastor, né? Orar sim para que a igreja estabeleça cada dia mais, cada momento mais esse vínculo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala de uma mulher que padeceu muito, padeceu, sofreu, padeceu. Irmão, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter o mundo inteiro às suas mãos. Se você não tiver dinheiro, você não tem nada. Os bens não salvam, bens não cura, bens não liberta, bens não santifica. Não é não. O dinheiro serve, claro, é bom. O dinheiro serve para você pagar suas contas. O dinheiro serve para você, muitas vezes, até comprar um remédio, pagar uma consulta médica, mas o dinheiro não é tudo. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde estiver o teu coração, lá estarás o teu tesouro. Assim diz a palavra do Senhor, não é minha. A Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Então, hoje, Marcos 5, né, a partir do versículo 27, ela ouviu falar. Ela ouviu falar, não foi de uma pessoa qualquer, não é alguém qualquer, é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele ouviu falar do Mestre dos Mestres, dos Senhores dos Senhores, que está acima de tudo e de todos. Ela ouviu falar. Quantas vezes você tem ouvido a mensagem? Quantas vezes você tem parado para ouvir a mensagem? Quantas vezes você tem orado e quantas vezes você tem caminhado com Cristo e quantas vezes Deus tem falado com você? E Deus tem falado de uma forma tão extraordinária porque Ele nunca parou de falar com você. Vou mudar o louvor aqui. Ele nunca parou de falar com você. E nunca vai parar de falar de você, a não ser que você seja arrebatado, que nós sejamos arrebatados. Mas enquanto a igreja estiver na face dessa terra, Deus continua falando com você. Sabe por quê? Porque você é escolha de Deus. Ele diz: antes mesmo de você nascer, o Senhor já andava com você. Né? Antes mesmo de ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Deus te escolheu, não foi por acaso. Você não é um acaso. Você não é um projeto da ciência. Você é um projeto de Deus, criado com amor e carinho. Sabe? Você é um projeto de Deus que deu certo.
A vida é uma bênção, seus filhos é uma bênção, sua casa é uma bênção, o Brasil é uma bênção, tudo é uma bênção quando você olhar com os olhos de Deus. Agora, se você olhar com os olhos humanos, né, com indiferença, com indignação, tudo vai estar ruim. Mas quando você olha para o céu, você vê a glória de Deus descendo diante dos teus olhos. Quando você olha para o céu, você vê o trono de Deus. Quando você olha para o céu, você vê Deus agindo, Deus falando, porque foi assim com Abraão. Abraão, olha para cá, olha para cá. Está na hora de levantar a cabeça, olha para mim, olha para o Senhor. Preste atenção. Irmão, irmã, povo de Deus, igreja do Senhor, preste atenção. Quando o Senhor diz, Abraão, olha para mim, olha o tamanho da bênção. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Ele diz, certamente que não. Olha quantas bênçãos, quantas promessas o Senhor tem derramado na tua vida. Quantos livramentos o Senhor te deu hoje, por exemplo? Quantas vezes o Senhor falou com você hoje, por exemplo? Quantas vezes o Senhor chegou primeiro e dizer, na minha serva, no meu servo? Não. Na minha igreja, não. Eu cuido, eu faço, eu estou à frente. Eu sou o general, eu sou o capitão. Está à frente da tua vida, do teu ministério. Começa a andar, começa a glorificar a Deus, irmão. Esta mulher aqui estava com um problema físico, de ordem física. Qual é o problema seu? Qual é o problema? Qual é o problema que Deus não pode resolver? Qual é o problema que Deus não pode colocar em ordem? Qual é a situação que Deus não pode mexer? Qual é a tribulação que Deus não pode parar? Qual é o mar que Deus não pode abrir? Irmãos, olha para o céu, olha para Deus, olha para a palavra, preste atenção, o Senhor continua no barco da sua vida. Esta mulher aqui, olha, ela atravessou uma multidão e ela foi com a palavra no coração, se eu apenas tocar nele. Sabe quando tocamos no Criador? Quando nos prostramos diante dele, sabe quando ele toca em nós? Quando você abre o seu coração para ele, quando você abre e confessa, quando você abre e fala, quando você abre e adora, quando você abre e medita, quando você abre e crê, Deus fala. O Espírito Santo está aqui para agir na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo está aqui. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas e para anunciar o dia aceitável do Senhor e para libertar os quebrantados de coração. Irmãos, irmãs, povo de Deus, nação santa, povo escolhido, olha, esta mulher é um exemplo, ficou como testemunha. A Bíblia diz, ser-me testemunha, Samaria, Jerusalém até os confins da terra. Você pode ser uma testemunha de que Deus fez, que Deus está fazendo e de que Deus ainda vai fazer, porque você ainda está esperando uma resposta de Deus e ela virá a qualquer momento na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem o teu nome na palma da tua mão. Deus te conhece, Deus sabe. Antes mesmo de você falar, de pensar, Deus já sabe. Deus sabe tudo a teu respeito. Amém? Deus coordena os teus passos. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então esta mulher padeceu durante 12 anos, não são um ano, não são um mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 anos padecendo. Nenhum médico, ciência, nada na terra, nada poderia curar esta mulher a não ser Deus, a não ser Deus. Quando você abre o coração, Deus te cura. Quando você abre o coração, Deus fala. Quando você abre o coração, Deus cura a ferida, tira a ferida, te renova, te dá força, te dá ânimo, te dá... Ele te sustenta, ele te carrega na palma da tua mão. Essa mulher atravessou uma multidão, coisas que não poderia ser feito, ela fez. Tem coisas na nossa vida que a gente não pode fazer, irmão. Ninguém pode resolver o teu problema, nem banco, nem financeiro, nem presidente, nem governador, nem prefeito, nem vereador, ninguém. Quando a porta se fecha, ninguém abre. Quando a porta se fecha, ninguém abre, mas quando a porta abre, ninguém fecha. Creia no Senhor Jesus. Abre o coração para Ele, começa a andar, anda com Deus, anda com Deus, anda com a mente ligada no Senhor, anda com seus pensamentos ligados no Senhor, buscai as coisas que são do alto, assim diz a palavra. Imagina essa mulher doente, desprezada, sociedade não aceitava, família não aceitava, parente nenhum, é assim, né? Quando você tem dinheiro, todo mundo aparece, quando você não tem, tchau, bye, 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 bye. Você não recebe um telefonema, você não recebe uma ligação. Sabe por quê? Quando você tem um nome famoso, Neymar vai chegar aqui, ó,
Neymar vai estar dando autógrafo, multidão, é porque é Neymar, mas esquece que ele é ser humano, mortal, como outro qualquer. É porque tem dinheiro, né? Então, tapinha nas costas. Irmãos, o que você tem, muitos não têm. O mundo pode ter todo o dinheiro, pode ter toda a prata. Pedro diz assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. O que você tem, dinheiro nenhum compra. O que você tem, irmão, o tesouro dessa terra não compra. Você tem a graça de Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem a companhia de Deus, você tem o Espírito Santo e você tem, Hebreus 1,14 que diz que os ministradores serão enviados para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Quer mais? Você tem promessa de Deus, quer mais? Você tem a bênção de Deus, quer mais? Aonde colocar a planta do teu pé, as portas se abrirão. Você quer mais? Quer mais Deus na sua vida? Quer mais amor de Deus na sua vida? Quer mais alegria de Deus na sua vida? Quer mais compaixão de Deus na sua vida? Aquieta teu coração. Deixa Deus trabalhar, desperta, levanta, glorifica a Deus, exalta o Senhor, porque Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor, o pastor que cuida, o pastor que orienta, o pastor que está a todo tempo com o seu cajado para que você não tropeça os teus pés em pedras, a todo tempo te avisando, coordenando, te lapidando, te ensinando, te instruindo, irmãos. É Deus na sua vida e Deus continua falando. Deus continua falando com você, sabe por quê? Porque Ele te ama. Deus continua falando com você, zelando pela tua vida, pela tua casa, tua família, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele deu a sua vida para te salvar. Creia, você é salvo não porque você merece, porque você é bonito, porque você tem olhos verdes. Não, você é salvo pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a vossa fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não tem que se gloriar em coisa nenhuma, irmão. Que o forte não se glorie na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se alguém tem que se glorie em conhecer, porque Ele é o Senhor. Reconheça o Senhor nos teus caminhos, na tua vida, na tua casa, na tua família. Para de murmurar, irmão. Para de ficar olhando direita, esquerda, quem está certo, quem está errado. Para, deixa a velha vida de lado, enterra essa velha vida, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que faço nova todas as coisas. Para de ficar procurando versículo bíblico, mensagens que não, muitas vezes, vai trazer um conforto momentâneo, mas a Bíblia é o centro, a Bíblia é a vontade de Deus para você, a Bíblia é a palavra falada, a Bíblia é a palavra escrita, a Bíblia é a palavra renovada, a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Opa, vamos juntos. Essa mulher foi com deficiência, foi com problema, foi com desordem psicológica, muitas vezes as pessoas não acreditavam, as pessoas começou, encurtar o seu caminho, começou a fechar o teu caminho, mas ela disse, se eu somente tocar nele, aliás, eu nem vou tocar nele, eu vou tocar na tua orla. Olha a fé dessa mulher, o exemplo dessa mulher. Irmão, você tem uma igreja perto da sua casa, você tem pastor que ora por você, você tem um grupo de louvor, você tem palavra. O que está faltando para você levantar, irmãos? O que está faltando para você dar glória a Deus? O que está faltando para você caminhar? O que está faltando para você ser curada? Olha o exemplo dessa mulher aqui, de Marcos 5, 27. Ela ouviu falar. Ela somente ouviu, ninguém pregou a palavra como você tem recebido. Ela não recebeu oração, o pastor não foi visitar ela na casa dela, o pastor não passou lá fazendo um culto na casa dela. Ela somente ouviu falar. É uma decisão que cabe a mim e a você, porque coube a esta mulher uma decisão de ir. E quando ela foi, ela rompeu com as trevas. Quando ela foi, ela viu a luz. Quando ela foi, ela tocou na luz. Quando ela foi curada. Quando ela tomou a decisão de seguir a Cristo, a vida dela mudou, curada, transformada, libertada, a ponto do Senhor dizer, quem me tocou? Deus quer nesta noite ouvir de você. Você precisa de cura da tua alma, irmão. Cura da tua alma. Chega, vamos levantar como igreja do Senhor. Senhor, cura-me, serei curado, liberta-me, serei libertado, renova-me, serei renovado, transforma-me, serei transformado, perdoa-me, serei perdoado. Está na hora de você começar a abrir a boca. Abra a tua boca. O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de temor e moderação, de ousadia. É para você ir, para você clamar, para você buscar, para você orar, para você adorar. Deus não está interessado se você tem voz bonita ou não.
Deus está interessado em você o adorá-lo em espírito e em verdade. Se eu apenas tocar. Eu fui desprezada, humilhada, sabe? Olhou para mim com um olhar de desprezo. Mas eu fui, o Mestre me ama, Jesus me ama, Ele vai me renovar, vai me capacitar, vai me levantar, vai me curar. Eu vou voltar honrada. Quem segue a Jesus é honrado, quem clama por Jesus é honrado, quem busca Jesus é honrado, é curado, é transformado, é libertado, é santificado e tem o teu nome escrito no livro da vida. Uma decisão, irmão, sábia, uma decisão, sabe, de credibilidade, uma decisão da ponto o Senhor dizer, alguém me tocou. Será que hoje você quer tocar em Jesus? Para receber o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, a revelação de Cristo. Você hoje quer tocar em Jesus pela fé, dobrar o joelho, orar, sentir a graça, o que você não sentia, sentir o amor que você não sentia, buscar o perdão, coisa que precisa, irmão, o perdão é para destravar a tua vida, libertar a tua vida, renovar a tua vida, capacitar a tua vida e te colocar em alto retiro. Então, queridos, fica aí para você. Marcos 5, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Quem é ela? Uma mulher sem nome. Quem é você? Deus não está interessado no seu nome, seu sobrenome, se você é filho de uma família de renome, ou se é filho do rei ou da rainha, ou se é filho do presidente da república. Deus não está interessado, Deus está interessado em você como ser humano, como criatura, como a imagem e semelhança de Deus, como pessoa, como ser humano que precisa da glória de Deus, que precisa ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Comece agora a pedir, ô Espírito Santo sopra, ô Espírito Santo vem, ô Espírito Santo me auxilia, ô Espírito Santo venha me tocar, venha me auxiliar, ô Espírito Santo venha andar comigo, ô Espírito Santo vem me ensinar, o Espírito Santo vem me convencer. Ele convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Ele foi enviado. Jesus diz, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, ele virá e vos ensinará todas as coisas. Então, Espírito Santo visita essa família. Espírito Santo derrama graça e poder sobre esta casa, sobre este jovem, sobre este senhor, essa senhora, sobre esta igreja, oh meu Deus, sobre o Brasil, sobre as nações. Meu Deus, toma nas tuas mãos a nação chamada Brasil. As nações precisam de cura, precisam de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica para você esta mensagem, que Deus abençoe a você. Um abraço, um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.